Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Isaías 6, de 1 a 8. Clamores da obra missionária é o tema dessa mensagem bíblica. Isaías 6, de 1 a 8. Embora tenha na tela a Nova Versão Internacional, lerei na Bíblia a Atualizada de Almeida. Antes só tínhamos duas versões, não é? Hoje temos várias, então, e a gente vai se utilizando, na medida do possível, de algumas delas. Então, lerei a Atualizada de Almeida. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Ainda domingo passado, à noite, quando vim do Manaim para estar aqui na direção do culto e trazendo palavra, pregamos sobre texto conhecido, e ainda domingo atrasado também, lembro. E esse texto é conhecidíssimo de quem já é crente há um bom tempo. Não sei quantas mensagens você já ouviu, quantas pregações, quantas leituras você já fez nesse texto. Mas isso, irmãos, não é importante. O que é importante nós sabermos, é fundamental, de que a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela é uma fonte inesgotável. Por mais que você já ouviu, por mais que você já leu, eu fico pensando aqui, meu Deus, quantas, não sei se centenas, mas pelo menos dezenas de vezes, já li esse texto. Mas Deus quer nos falar nessa manhã através dele. Porque existem 3 clamores aqui, nesse texto, nessa perícope, como nós chamamos em teologia, voltando para a pregação, de que Deus, ele vai nos falar, por misericórdia e graça. Mas percebemos, irmãos, antes, e é bom que se traga um contexto do texto, né? A visão do profeta Isaías foi dada cerca de 740 a 739 a.C. O profeta Isaías teve essa visão quando o rei Uzias, que foi um rei próspero em Israel, Uzias foi um habilidoso rei, mas Uzias também, ele ultrapassou o seu limite, porque além de ser rei, um rei que fez boas reformas em Israel, ele também queria ser sacerdote sem ter a condição de sê-lo. Porque hoje, graças a Deus, todos nós somos sacerdotes através de Cristo Jesus. Não precisamos de mediador, a não ser Cristo. Mas nós apresentamos diretamente o nosso culto a Deus. Mas na antiga aliança não. Na antiga aliança era necessário o sacerdote. E não era para todo mundo, não. Era preciso mais do que uma linhagem, porque a linhagem só não satisfazia. Porque nós percebemos
dentro da linhagem, gente oferecendo fogo estranho, como os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, e foram rejeitados, para não dizer que eles foram mortos, de fato. Porque brincaram com fogo estranho e brincaram com Deus, que é fogo consumidor, quando a gente pensa que está brincando com coisas sagradas, não é? Então Uzias, ele foi oferecer incenso, e isso fez com que ele fosse punido, não pelos os sacerdotes da época, que já tinham dito a ele que ele não deveria fazê-lo, mas pelo próprio Deus. A Bíblia diz que ele ficou com úlcera até o dia da sua morte, não é? Ficou cheio de lepra, não é? Em todo o seu corpo, até o dia da sua morte. Isso está escrito em 2 Crônicas, capítulo 26, 16 a 21. Ele, irmãos, Uzias, resistiu fortemente a Tiglat-Pileser III. Tiglat-Pileser III era o rei da Síria nesse tempo, e uma referência a ele é que ele é avô de Senaqueribe. Anos depois, Senaqueribe, lá no reinado de Ezequias, nós vamos ver a presença lá do rei Senaqueribe. Então, Tiglat-Pileser III, embora com poderio grande assírico, o rei Uzias resistiu. Mas agora não tinha mais o rei Uzias. O rei Uzias, ele estava morto. E nós percebemos que Isaías foi chamado por Deus dentro desse contexto de perda. Isaías foi chamado por Deus dentro dessa experiência que nós lemos em Isaías nesse texto. E foi chamado por Deus para proclamar o julgamento e a restauração do povo de Israel. O livro de Isaías é interessante. Ele vaticina, não é? Ele profetiza. Ele diz: se o povo não se arrepender, haverá juízo. Mas pode perceber também como ele deixa claro a restauração de Israel feita por Deus, porque Deus tinha propósito com aquele povo. E ele profetizou, irmãos, 40 anos. 40 anos. Nesse tempo, era um tempo grande. Ele passou por 5 reis. Nós percebemos os reinados de Uzias, de Jotão, Macás, Ezequias e Manassés. Ou seja, 40 anos, desde 740 até 701 a.C., o profeta Isaías colocando diante do povo de Israel aquilo que Deus dizia para ele deixar o recado. Então, esse é um contexto do texto. E percebemos, irmãos, então, pelo menos alguns clamores aqui, nesse texto. O primeiro deles é o clamor celestial, é o clamor angelical, é o clamor dos anjos. Quando Isaías, dentro desse contexto de perda, ele vai ao templo, não apenas a passear no templo, ver a estrutura do templo, mas ele vai ao templo, segundo os estudiosos, para ele orar, para clamar, para pedir a Deus misericórdia, porque a nação estava em crise. O rei tinha falecido, não tinha ninguém no trono. Então, no ano da morte do rei Uzias, leia aí na sua Bíblia comigo, ele diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. Percebemos então, irmãos, que o trono de Israel estava vazio, porque o rei tinha morrido. Mas o trono de Deus estava ocupado, porque Deus estava no trono, e ele vê o Senhor, ele vê e contempla em visão aquele que está sentado no trono. A obra missionária, irmãos, exige que tenhamos uma visão de quem verdadeiramente está no trono, de quem verdadeiramente reina. A obra missionária exige isso, de que mantenhamos nós a visão daquele que assenta no trono. Que possamos primeiramente ter essa visão, porque ela será determinante para a obra que viermos a realizar na causa de Deus. O Senhor é interessante aqui, que ele é, como chamamos em teologia, ele é transcendente, ou seja, ele está além do espaço,
ele não está preso a nenhum lugar, ele é maior do que a igreja, ele é maior do que as nações, ele é muito mais poderoso que os governantes, ele está muito além, por isso que ele é transcendente, ele é maior do que o universo, mas também ele é imanente, ou seja, imanente porque ele está sentado no trono, mas as orlas dele, das vestes dele, estão no templo, ou seja, na terra. Ele é imanente, ele tanto alcança o trono, num plano celestial, mas também ele está presente na terra, ele está presente no templo, ele está dentro da igreja, e não está apenas preso à igreja, mas ele está além da igreja, mas ele age no meio da igreja. Por isso que ele é transcendente, e ele é imanente, porque as suas orlas, que aqui, figuradamente, é claro, sabemos muito bem, elas enchem o templo, elas estão no templo. E nós percebemos então, irmãos, que no versículos 2 e 3, me acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, diz o texto, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E o versículo 3 diz que clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É interessante, irmãos, notarmos a postura desses seres angelicais, serafins. O céu tem uma hierarquia, assim como também os demônios têm uma hierarquia, tem comando, mas isso já é imitação das hostes celestiais, porque o propósito de Satanás sempre é imitar aquilo que é de Deus. Então existe uma hierarquia, serafins fazem parte de uma categoria. Pelo menos há 2 entendimentos quanto a esse termo. O primeiro deles é que, pelo fato deles terem 6 asas, é dado esse nome. Mas alguns vão mais adiante e trazem do hebraico a palavra serafins, então quer dizer seres cheios de fogo, seres reluzentes. E eles estão diante do trono do Senhor, e eles ali, acima do Senhor, mas não na autoridade, mas na graça que ocupa, na glória que ocupa aquele lugar, eles cobrem com as suas asas o rosto, ou seja, alguns chegam a comentar dizendo, eles como seres criados para não visualizarem diretamente a santidade de Deus, a glória de Deus, o esplendor da presença de Deus, eles guardam respeito e cobrem o rosto. E com as 2 asas eles cobrem os pés também. Lembramos lá do texto de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1, quando o escritor diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. E com 2 eles voavam. Irmãos, esses seres, no versículo 3, diz que eles faziam clamor em adoração. Esse é o clamor celestial, o clamor de adoração, de louvor. E eles enalteciam a santidade de Deus. Eles deixavam claro na proclamação, nesse clamor, que não era um clamor de petição, mas era um clamor de exaltação, um clamor de adoração. Eles diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Inclusive, alguns chegam a comentar que a repetição, por 3 vezes, dessa expressão santo, é porque no hebraico, ali é algo mais do que santíssimo. Algo mais do que santíssimo. Então, 3 vezes, para se demonstrar um Deus que é muito santo, santíssimo. E é bom lembrar que santíssimo só existe um, que é a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santíssimo, e cheio de santidade, cheio de glória. E o termo Senhor dos Exércitos, irmãos, é muito interessante desse texto. Por quê? Porque Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, né? Aqui aos entendidos mais de hebraico, né? O grego, diaconisa Raquel, professora Raquel, foi melhor. O hebraico eu já não tive esse suporte todo na época, não é? Até queremos, porque que língua, irmãos?
Só para deixar claro, uma língua que é uma língua milenar, não é? Durante anos aí e até hoje ela sendo falada no mundo sem muita diferença, sem diferença alguma, não é? E nós percebemos então que essa expressão, o Senhor dos Exércitos, é aquele que comanda, é aquele que lidera céu e terra. A expressão Jeová Sabaoth quer dizer aquele que detém todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Esse é o primeiro clamor que nós temos nesse texto, o clamor celestial, o clamor angelical. E quando os anjos, esses seres, veem a terra, eles não veem a terra com as deficiências, com o pecado, com as iniquidades que nós estamos vivendo hoje. Não nos enganemos, irmãos, nós estamos aqui cultuando ao Senhor nessa manhã, mas só Deus sabe quantas vidas foram ceifadas, machucadas, destruídas durante a semana passada, no período carnavalesco. E todo dia. Inocentes, vidas inocentes muitas vezes, elas sendo destruídas por causa de tudo quanto não presta acontecendo debaixo, como disse Salomão, debaixo do sol. E é bom que nós, enquanto igreja, saibamos que Deus não vai deixar passar sem cobrar a conta. Porque se a justiça dos homens, ela acontece, embora alguns dizem que tarda, a de Deus nunca tarda e nunca deixa de ser colocada. Nós podemos olhar para os profetas, inclusive alguns deles denunciando abertamente aquilo que era feito em termos de não apenas promiscuidade, mas de opressão por aqueles que estavam governando a nação e pelos líderes opulentos naquela época. Então, é um clamor, primeiro, que nós destacamos nesse texto. E o versículo 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Esses seres, eles olham para a terra e não veem a terra como nós vemos, porque eles veem a terra cheia de quê? Da glória de Deus. Toda a terra está cheia de sua glória, porque estão num plano celestial e que de fato se consumirá, porque não é em vão a profecia que se tem de que o Senhor derramará o seu Espírito e toda a terra encherá da glória do Senhor. Nós não visualizamos isso, irmãos, até hoje, mas acontecerá. E esse versículo 4, eu sei que a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, traz assim: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo. E vez por outra, a gente vendo alguns vídeos de internet, alguém dizendo assim: faça barulho para Jesus. Faça barulho para Jesus. E aqui, barulho das vozes dos serafins. Pode ser que alguém pegue aqui e diga: de fato, devemos fazer barulho. Quero dizer aos irmãos que Deus, Ele não precisa de barulho, coisa nenhuma. Ele nem exige a adoração, porque Ele não precisa. Mas se devemos render alguma coisa a Deus, e devemos, é adoração. As vozes, elas enchiam o templo ali, e se moveram as bases, os alicerces do templo, com as vozes daqueles seres que clamavam. Aqui deu uma demonstração, irmãos, de algo maravilhoso, de uma adoração, de um louvor feito de forma firme e contundente, não fria e nem aparente, mas um louvor feito, uma adoração feita com vida, mais do que barulho. Por isso, com todo respeito à tradução da linguagem de hoje, eu pudesse, tiraria o barulho, porque nós não detemos, mas as suas vozes sacudiam
o templo, como diz as versões mais clássicas. As suas vozes sacudiram os alicerces do templo. E quando nós louvamos, quando adoramos ao Senhor, irmãos, pode ser que os alicerces tão firmes desse templo nos sacudem, e ai de nós sacude muito. Embora passando uma vez, e quem já passou, já quem sabe viu isso, na ponte Rio-Niterói, notamos que a ponte balançava. Digo, meu Deus, vai ruir. Mas aqui, quem entende um pouco de edificação, engenharia, vai dizer que tem que balançar mesmo. Um pouquinho. Faz parte da estrutura. Mas, irmãos, o templo verdadeiro que precisa ser sacudido é esse aqui, ó. E o seu aí. Quando adoramos ao Senhor, quando louvamos ao Senhor, quando clamamos ao Senhor. Clamor angelical. E diz o texto que o templo se encheu de fumaça. Uma fumaça que não é asfixiante. Os irmãos que viajam, pegam BR, é impressionante. Eu não sei, eu quero crer que você nunca teve uma viagem, irmãos. Irmãos que dirigem, se você não encontrar um fumaceiro lá na frente. É ou não é? É impressionante. Alguém tem que estar queimando alguma coisa lá e a gente passa ali, aí depois tem que abaixar um pouco o vidro, a não ser que seu carro seja com a tecnologia mais avançada, não é? Mas, irmãos, aqui essa fumaça do templo não era uma fumaça asfixiante. Como naturalmente ocorre quando nós estamos diante dela, de uma fumaça natural. Nem é produzida por gelo seco, como acontece em alguns shows. Lembro como pastor de jovens aqui, uma vez a turma disse, pastor, vamos botar um gelo seco aí, palcozinho, né? Aqui na quadra, colocamos aí no Secom 200 jovens ali dentro, junto com a Jubacap, numa promoção, e diz, bota o gelo seco, pastor. E eu de início ali, não é porque estou aquele meio termo de caminhada já ministerial, mas o que é que tem? Vai arrancar a minha fé? Vai arrancar a fé de vocês se botar um gelo seco? Agora, essa fumaça aqui não era provinda do show, de um gelo seco, não. Era da glória de Deus, era da presença de Deus. A presença de Deus, a glória de Deus, glória é presença de Deus, está certo? No grego, doxa. É presença de Deus, Deus presente. Era tão grande, irmãos, de que o templo se encheu de fumaça nessa visão de Isaías. Segundo clamor pessoal. Versículo 5 diz, então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Não é ai de ti, não. Ai de mim primeiro. Porque nós fazemos a leitura até na obra missionária, dizendo, olha, meu Deus, que fulano de tal vá, envia ele. Isso é histórico. Moisés já tinha dito lá atrás, Senhor, mande outro. Eu não tenho condição não de ir. Ai de mim. Isaías olha para ele, para dentro dele, e tem um clamor pessoal que brota dos seus lábios. Ai de mim, eu estou perdido, porque os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que o judeu pensava quando falava um negócio desse? Porque assim, Moisés, com tanta intimidade com Deus, lá na escritura diz que ele viu o Senhor de costas, né? É claro que Deus não tem costas. Mas diz, Moisés, já que você tem tanto interesse de me ver, eu vou mostrar a você um pouco do que eu sou. Um pouco. Você vai ver a minha glória. Mas não verá toda a glória, porque senão você morre. Esse é o entendimento judaico. E quem é que suporta toda a presença de Deus? E percebemos então, irmãos, que ele diz também, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Eu sou pecador. Esse é o grande desafio para alguém hoje dizer, eu sou pecador. Eu tenho o DNA do pecado. Inclusive, todos nós que estamos aqui temos esse mesmo DNA.
E que pela graça e misericórdia de Deus, Deus fez com que a nossa vida, através de Cristo Jesus, nós somos justificados, mas somos pecadores. E ele disse: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele olha também para o povo dele. Ele olha para o seu povo. Irmãos, obra missionária, o clamor pessoal, faz parte da obra missionária. Nós precisamos primeiramente olhar para nós e olhar para fora de nós. O clamor pessoal. E o versículo 6 diz que então um dos serafins, 6 e 7 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirava do altar como tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Deus trouxe então purificação depois que Isaías se arrependeu. Porque para ser usado na obra de Deus, para servir na obra de Deus, precisa primeiro ter vida correta. Não pode ter vida torta. Lábios impuros, vida impura. Lábio impuro é vida impura. Sabemos que perfeito ninguém é, mas ninguém pensa que terá êxito fazendo a obra do Senhor de qualquer jeito. Com a vida torta, não vai fazer. Vai ser um desastre. Pagará um preço caro. Não apenas trará escândalo à obra de Deus, porque traz, lamentavelmente, mas trará destruição a você mesmo. E percebemos que Deus trouxe então a purificação, depois que Isaías se arrependeu, para que antes que ele pudesse ser usado por Deus, ele precisava ser purificado por Deus. Esse é o segundo clamor. Então, clamor celestial, clamor pessoal, meu e seu. E por último, clamor divinal. Versículo 8 e último diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, esse clamor divinal não é um clamor implorativo. Ou, por favor, quem é que pode ir? Eu estou necessitando demais. Quem é que pode ir por misericórdia? Por favor, levante alguém. Não, implorativo não. Por isso que a obra de Deus, nós líderes devemos incentivar, mas jamais implorar. Jamais implorar. Porque a obra de Deus, ela será feita por poucos ou por muitos. A obra de Deus, independente da minha vida e da sua vida, ela será realizada. Se preciso for, como Raquel disse aqui, Deus faz com que pedras, porque é bíblico, as pedras clamem e ele levanta em outros, em nosso lugar. Mas a obra de Deus será feita e nós perderemos. Porque perderemos o privilégio de servir ao Senhor. Mesmo levando a semente, às vezes chorando, não é? Pranteando ali com empenho, com esforço, sabemos que essa obra será realizada. Então, irmãos, não é implorativo, mas é convocatório. É uma convocação. Quem é que vai? Por nós. Não é uma imploração. Não se implora crente para vir a culto. Isso deve ser muito estranho aos irmãos que fazem parte da igreja perseguida. Culto nós convocamos, esperamos que os que são crentes em Cristo Jesus, dentro de suas condições, possam estar cultuando, possam estar presentes. Mas, irmãos, o clamor divinal exige uma resposta pessoal de nossa parte. Pessoal. Ninguém coloque para outro. É primeiramente para mim. Pessoal e outra, intransferível. Sou eu que devo responder, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Disse eu, eis-me aqui. Envia-me a mim, ou seja, intransferível. Não envia outro, não. Eu estou aqui. Se o Senhor quiser, pode me enviar. E, irmãos, esse clamor divinal, ele até hoje está sendo ecoado. E estará sendo ecoado até o dia que não haverá mais necessidade.
Porque as portas do cenário das nossas vidas, da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, elas se fecharão. E nós teremos, então, os atos contínuos, e lá no Apocalipse estão lá detalhados, embora de forma simbólica, muita coisa, mas bem claro para nós. Trago 3 considerações finais, irmãos. Primeiro, a obra missionária é uma iniciativa, é uma ação, uma iniciativa de Deus. É Deus quem impulsiona a obra missionária. Quando o Senhor Deus percebeu que a igreja estava ali aglomerada em Jerusalém, Ele fez com que o povo saísse. Inclusive a palavra grega ekbalo, ou seja, é como se fosse empurrado, lançado. Não é uma ação assim voluntária. É algo que Deus faz com uma ação até veemente. Fez com que o povo fosse ali espalhado. A perseguição, é claro, existia, mas através da perseguição, o evangelho foi sendo disseminado, espalhado em outras regiões. Porque a obra missionária é uma iniciativa de Deus. E cabe à igreja cumpri-la. Segundo, a obra missionária requer uma resposta a Deus. Uma resposta. A voz está sendo ecoada, o clamor está sendo ecoado ainda. O clamor divinal: a quem enviarei? A quem enviarei? E só eu e você podemos dar essa resposta. Porque ela é pessoal e intransferível. Requer uma resposta. Não dá para ouvir o clamor e dizer: não, não foi comigo não. Nós precisamos dar uma resposta ao clamor divinal. Terceira e última obra missionária é a manifestação do amor de Deus em ação. A obra missionária é a manifestação do amor de Deus em ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mensagem do amor de Deus. Irmãos, que possamos estar atentos ao clamor celestial, porque nos preparamos, porque um dia entoaremos nas mansões celestiais. Possamos estar atentos ao clamor pessoal, meu e seu, e ao clamor divinal, que claramente se faz ecoar, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você vai atender? Eu quero, preciso. Já estou procurando. Assim deve ser toda a igreja. Amém, irmãos? Vamos orar, Senhor Deus, nessa manhã. Aqui estamos. E depois dessa palavra bíblica, entendemos, ó Deus, a necessidade de darmos resposta ao teu clamor. O teu clamor não é implorativo, mas ele é convocatório. E quem somos nós, Senhor, uma vez que somos seguidores do Cristo? Nós ouvidarmos, taparmos os nossos ouvidos a esse clamor que ecoa tão fortemente em nossos corações. E ai de nós se não ecoar. Faça com que, Senhor, esse privilégio seja feito por esta igreja constantemente. Em todo lugar que tiver um membro, um crente, vinculado à PIBA, ali seja proclamado o Evangelho com vida e com voz. Essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.